Olá, prezados alunos, bem-vindos de volta. Estamos iniciando aqui a segunda parte da aula de rebits, que foca no processo em si de rebitagem. Bem, vamos começar com uma ideia básica do processo manual de rebitagem. Veja só, reparem bem nessas primeiras três figurinhas, onde a primeira figura da esquerda mostra as duas placas, chapas ou perfis que desejamos unir, ok? Então, nós inserimos o rebite, né, o corpo do rebite através desse orifício, como é mostrado nessa figura intermediária aqui, ok? E depois trabalhamos esse excesso aqui para a formação da segunda cabeça do rebite, né, fixando, afinal, as duas peças, né, que é o objetivo principal do elemento de fixação. Então, esse conceito geral, aqui bem grosseiro, né, ele é, digamos assim, o primeiro, né, uma primeira ideia do processo de rebitagem que eu gostaria que ficasse na cabeça aí de vocês, ok? Agora vamos ver esse processo manual com um pouquinho mais de detalhe como é que ele ocorre, tá? Então, o processo manual, ele começa com a inserção do rebite, como eu falei, pela parte de baixo aqui. Então, você tem a cabeça original aqui do rebite original na parte de baixo das chapas que devem ser unidas, tá? Fixada num instrumento chamado contraestampo. Então, esse instrumento do contraestampo, ele aloja a cabeça original do rebite e ele fixa aquela cabeça ali, né, prendendo aquela cabeça. E aí você vem, né, por cima, na parte do corpo do rebite, com uma outra ferramenta chamada repuxador e aplica uma tração, puxa ali, né, o rebite para quê? Para que você una essas placas. Bem, uma observação. É muito importante que você confira o alinhamento dessas placas e o posicionamento relativo dessas chapas, placas ou perfis antes de você executar essa tração com a ferramenta, perdão, né, repuxadora. Por quê? Porque a posição tem que estar correta, ok? Você tem que ter alinhado, colocado tudo na posição correta, e aí sim você prende a cabeça com o contraestampo e traciona com o repuxador. Feito isso, ok? Você pode partir para o próximo passo, que é pegar um martelo de bola, né, e fazer um boleado na outra extremidade, criando, né, uma nova cabeça, ou pelo menos um molde aproximado de uma nova cabeça do rebite. Então aqui está o martelo de bola, o nome desse martelo de bola é por conta do formato aqui dessa cabeça do martelo, e você vai batendo, formando esse perfil aqui, ó, arredondado, ok? Que tenta já, né, imitar uma outra cabeça arredondada para o rebite, para fazer o travamento, ok? Então, feito isso, você vem com uma outra ferramenta de estampo que vai terminar de fazer o molde, ok? Daquela região superior e vai criar perfeitamente uma outra cabeça arredondada e terminar aí o processo de rebitagem, ok? Então isso foi um processo de rebitagem manual. Só que nem sempre a gente pode fazer processos manuais de rebitagem e isso por diversos motivos. O primeiro, né, esse processo ele é altamente dependente da questão da precisão e expertise da técnica do operador. Então, por exemplo, se um operador opera o martelo de bola de uma forma diferente, o outro não aplica a tração necessária com o repuxador, ou seja, é um processo que pode embutir muitos erros no processo. Então, normalmente, os processos, né, de rebitagem manual são utilizados para quando as áreas de acesso, né, a área onde eu tenho que rebitar é uma área muito inacessível, né, é difícil eu levar uma máquina ou uma coisa maior, ok? Ou quando eu tenho que fazer poucos rebits, né, uma coisa pontual, aí eu uso, né, a técnica manual, tá bom? Mas quais são as alternativas, né, que nós temos ao processo manual? Vamos lá. Primeira alternativa seria a questão de um processo mecânico. Então eu poderia usar, por exemplo, uma ferramenta, né, hidráulica pneumática, normalmente pneumática, ok? As pressões de trabalho que esse martelo pneumático ele aplica não são muito grandes, as pressões de 5 a 7 Pascal, são pressões pequenas, ok? E aí esse martelo ele vai funcionar para fazer esse processo de rebitagem de uma forma um pouquinho mais automática, ok? Posso utilizar isso ou posso utilizar uma máquina, né, de rebitagem, né, em formato de C, né, que é uma máquina maior. Vocês percebem que o fundamento dessa força aplicada pela prensa aqui na ponta do C, ela provém justamente do mecanismo, né, de fluido de entrada e saída aqui,
que normalmente é um mecanismo pneumático, ok? E esse mecanismo pneumático é que vai dar força para o atuador e o atuador vai transferir essa força aqui para fazer a rebitagem, ok? Qual é a grande, digamos assim, limitação desse processo com essa máquina, que é esse segundo aqui? Essa máquina é maior e ela não pode ser levada para qualquer lugar, ou seja, se eu precisar de um lugar, né, arrebitar num lugar de difícil acesso, ou eu vou fazer com um martelo pneumático, ou eu vou fazer com um processo manual, ok? Com essa máquina aqui não dá. Agora, quais são as vantagens desse sujeito aqui? Rapidez, produtividade, ou seja, você consegue com a máquina dessa uma produtividade muito maior, ok? Né? Então, comparando isso aí, ó, aqui basicamente eu trouxe um textinho para vocês lerem, depois vocês dão uma olhadinha, mas é essa questão da comparação. Aonde que o manual e o do martelo hidráulico, né, perdão, martelo pneumático é aplicado, aonde que a rebitadeira fixa com o maquinário maior pode ser aplicado, ou seja, depende da minha situação prática, ok? Então, alunos, vamos lá, vamos em frente. Outra característica importante são as condições de temperatura da rebitagem, ou seja, se essa rebitagem vai ser feita a quente ou a frio. Então, via de regra, a rebitagem a quente ela é indicada para rebites com diâmetro superior a 6,35 milímetros, né? Então, assim, para a gente não ter que decorar valores, a rebitagem a quente ela é indicada para rebites, né, com uma bitola um pouco maior, né, com um diâmetro um pouco maior. Já a rebitagem a frio é indicada para rebites menores, ok? E os materiais a serem rebitados podem ser os mais variados possíveis. Então, por exemplo, se eu tenho um exemplo, né, de rebites em estruturas, em locomotivas, rebites assim em maquinários, né, ou estruturas de maior porte, normalmente essa rebitagem vai ser feita a quente, tá? E o aquecimento, né, dos rebites pré-processo de rebitagem, ou seja, imediatamente antes de eu colocá-lo e fazer a rebitagem, ele pode ser feito por meio, né, de fornos a gás, fornos elétricos ou maçaricos. Então aqui, né, até ficar rubro, né, até ficar vermelho brilhante, ou seja, aqui vai depender, e é a mesma história da questão dos equipamentos que a gente viu de rebitagem anteriores. Se eu tenho essa possibilidade de esquentar tudo no forno elétrico, no forno a gás, onde eu tenho um controle de temperatura preciso, eu vou sempre esquentar no forno. Agora, se eu tenho que levar a fonte de calor até um local inacessível e não dá pela distância do forno até o local de rebitagem para eu fazer essa logística, o que, que eu vou fazer? Eu vou acabar levando o maçarico, né, que é uma outra opção, e esquentando ali no próprio maçarico, ok? A grande desvantagem do maçarico é que o controle de temperatura acaba, né, sendo muito falho. Então eu não consigo controlar a temperatura com precisão. Então se a minha aplicação ela exige, né, um controle preciso da temperatura, eu não poderia fazer com maçarico, ok? Mas para locais inacessíveis ele é uma solução, né, que funciona, uma solução eficiente. Bem, seguindo aqui, eu coloquei para vocês rapidamente, né, a descrição de cada ferramenta daquelas que eu expliquei no início, né, dessa aula, a questão do estampo, né, que faz o formato da cabeça do rebite, da cabeça secundária do rebite, que é aquela formada depois. O contraestampo, que faz, na verdade, a fixação, né, da cabeça original do rebite para que você consiga, com o repuxador, aplicar a tração. E o próprio repuxador, que é o elemento que traciona, né, o rebite, né, e as peças, chapas ou perfis a serem unidos, para que você possa ter, na verdade, uma aderência ideal para poder fazer a outra cabeça. Ok? Bem, então, só para a gente poder revisar aqui, né, eu tenho sempre que preparar o meu material antes da rebitagem, fazer o alinhamento das minhas chapas, ok? Preparar os rebites e aplicar aquela tração inicial e depois o processo de rebitagem em si. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para finalizar nossa aula, tá? Ilustrativo do que é um processo de rebitagem. Pode ser feito dessa forma que eu vou trazer, né? Aqui com um pouco mais de detalhes, mas pode ser feito daquela forma inicial da aula, né? Que eu mostrei mais simplificada, que é o que eu prefiro que vocês fiquem na cabeça, ok? Ó, aqui o que ele fez? Ó, ele apoiou as chapas, colocou o rebite, ok? Né? Tracionou, isso aqui na verdade já é o repuxador, ok? Depois bateu com um martelo de impacto, primeiro, né? Deu batidas perpendiculares com o martelo de impacto, boleou, né? Com o martelo de bola a fim de preencher, né? Aqui no caso uma cabeça escariada que você quer fazer, então você vai bolear até preencher,
né, aquela região separada ali para a cabeça do rebite, ok? E vai terminar a rebitagem novamente com o martelo de impacto, dando pancadas perpendiculares de cima para baixo, ok? Para poder fazer o término da rebitagem. Aqui tem uma observação muito interessante, que é o seguinte: olha, evite dar pancadas desnecessárias sobre os rebites, pois isso torna-os duros e frágeis. Então aqui tem duas coisas que eu queria observar. A primeira delas é falar para o sujeito que vai fazer a rebitagem que tem que controlar a força da pancada ou não é uma coisa muito relativa. Bater forte para um sujeito não é bater forte para o outro. Então você não tem um padrão, né, de controle. Então aqui vai assim um destaque para essa questão da desvantagem de um processo manual de rebitagem, onde você não tem controle desses impactos dados com o martelo e logo você não tem controle, né, digamos assim, do impacto que isso tem na propriedade do material. E uma segunda observação é entender o que está no texto aqui para gente, né? Por que essas pancadas podem tornar o material duro e frágil? Bem, para que a gente entenda isso, nós temos que lembrar da aula de propriedades mecânicas, né, que aconteceu já num momento anterior, né, para vocês, em que a gente tinha, digamos assim, várias formas de alterar propriedades mecânicas de um material. Deixa eu pensar aqui. Eu acredito que exatamente essa forma não estava naquela aula, mas vocês vão conseguir associar com a base daquela aula o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, toda vez que eu pego um material e eu consigo gerar nesse material uma deformação plástica, e isso vocês viram o que é naquela aula, eu consigo submeter esse material a um processo chamado processo de aumento de resistência ou processo de endurecimento. Então, o que acontece? Essas pancadas com o martelo, elas geram deformações plásticas. E essas deformações plásticas, elas aumentam a resistência do meu material. Mas em compensação a esse aumento de resistência, aumento de dureza também, eles perdem um pouco da natureza dúctil, né? Ou seja, tem a sua ductilidade reduzida e tem aumentado a sua natureza frágil. E o que acontece? Qual é o problema então, professor? Que esse processo aconteça, ou seja, que o material se torne mais duro e frágil. Bem, dependendo da aplicação de onde está esse rebite para a união de peças, você precisa, ok, de ductilidade. Você quer ali um rebite que tem uma natureza dúctil. Por exemplo, você quer um rebite que, se tiver uma solicitação excessiva, que ele se deforme expressivamente e que você consiga, por exemplo, numa expressão visual, né, numa inspeção visual que você faça ali em campo, você consiga ver essa deformação, ver que ali está acontecendo uma coisa errada e substituir. E aí o que acontece? No lugar desse rebite, né, dúctil, você vai ter um rebite, por exemplo, que, dada uma determinada solicitação, ele vai se fraturar, ele vai sofrer uma falha sem te avisar. Por quê? Porque essa é a característica do material frágil. Você tem pouca deformação, ok? E um rompimento, digamos assim, repentino, né, daquele elemento de fixação. Então isso não é desejável e é por isso que a gente evita essas pancadas desnecessárias. Então, pessoal, esse foi basicamente, né, o passo a passo de processos de rebitagem. Só uma pequena revisão aqui no final. Aprendemos um pouco sobre o processo manual de rebitagem, aprendemos também sobre martelo pneumático, né, que é uma ferramenta móvel que você pode levar também até o local para poder rebitar. Aprendemos sobre maquinário de rebitadeira fixa, né, que é um maquinário maior, mas que permite uma maior produtividade. Vimos, né, o passo a passo desse processo de rebitagem, principalmente o manual, os equipamentos utilizados nesse processo e também os cuidados que devemos tomar aí durante o processo de rebitagem, tá? Então essa foi a aula de hoje, encerrando nossa parte sobre rebites no curso de elementos de máquina. Eu agradeço a todos a paciência e o foco e espero encontrá-los aí na aula que vem. Muito obrigado e até lá!